Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem fala é o pastor Rafael Novaes. Através desse vídeo, quero mandar um abraço a todos que estão nos assistindo, a todos os plenistas, e você que nos assiste pela primeira vez, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, ative o sininho e também não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, pois eu tenho certeza que o mesmo vídeo que Deus fala com você, certamente vai falar com alguém a qual você vai compartilhar. Hoje, essa semana, a mensagem a qual Deus colocou no meu coração para ser compartilhada, eu tenho certeza que vai falar com muitas pessoas, principalmente vocês, que estão no tempo da espera de uma determinada promessa, pois certamente nós sabemos, temos a certeza, que aquilo que Deus ele promete, no tempo dele, ele vai cumprir. E o texto escolhido para meditação se encontra em Números, capítulo de número 23 e o verso de número 19, onde diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo e não faria? Ou falaria e não cumpriria? Glórias a Deus. Queridos, somos muito acostumados, né, a pregarmos um texto da Bíblia Sagrada e ali, né, através do texto da Bíblia, Deus nos traz revelações que fala muito com o seu povo. Mas eu gosto muito também quando o Senhor ele toca em nosso coração para compartilharmos acerca dos testemunhos daquilo que nós vivemos. Eu costumo dizer que os nossos testemunhos certamente edificam a fé de muitas pessoas. E nessa noite em especial, através desse vídeo, eu quero falar sobre promessa e principalmente sobre o cumprimento de uma promessa a qual Deus fez na minha vida. E certamente o tempo era muito improvável. Eu poderia dizer que quando Deus cumpriu tal promessa na minha vida, foi o tempo em que eu menos esperava. Isso mostra que Deus ele nunca foi dependente de um cenário favorável, uma economia favorável, você está bem para ele cumprir a promessa na tua vida. Quando chegar o tempo de Deus, independente do que esteja acontecendo, do que esteja passando, Deus ele se responsabiliza em fazer acontecer o tal prometido na tua vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês o testemunho acerca da minha primeira viagem, a qual Deus proporcionou para mim estar indo para a Europa. E eu me lembro que há 10 anos atrás, quando nós começamos, ainda numa igrejinha muito pequena, né, na igreja da nossa irmã Maria, do pastor Rivail, meus pastores amados, que eu tanto amo, eu ainda era obreiro, começando a pregar, e num culto Deus levantou a irmã Maria, e Deus disse através da vida dela, né, que ao longo do tempo Deus me prepararia, e quando eu menos esperasse, ele me levaria para o outro lado, né, para a Europa, para estar pregando a tua palavra. E o tempo foi se passando, e aquela promessa ela sempre ardia ao meu coração, mas nós entendíamos que ainda não era o tempo, não era uma hora. E eu me lembro que agora, recentemente, talvez vivenciando uma das piores fases da minha vida, muita dificuldade, muita luta, porque nós sabemos que a vida do cristão ela é regrada à luta. Nós sabemos que a vida do cristão, né, existem muitos altos e baixos, nós somos provados a todos os dias e a todos os momentos. Então era um tempo totalmente desfavorável. Certamente naquele tempo, se você me perguntasse dizendo, você acredita que Deus pode cumprir uma promessa na tua vida hoje? Eu, Rafael, certamente diria que não. Mas é claro que pelos olhos da fé, eu diria que sim, porque Deus, né, ele é o Deus do impossível. Eu me lembro que nós estávamos em nosso culto, era um culto de quinta-feira, e a igreja cheia, né, a glória de Deus sendo manifestada, e Deus trouxe uma irmã, uma missionária, e eu não me recordo nem o nome dela. Uma irmã muito simples, ela cultuou, ela adorou, da mesma forma que ela entrou, sentou, ela só abria a boca para adorar e mais nada. E quando acabou o culto, algumas pessoas vieram pedir oração e eu observei que ela estava esperando para falar comigo. No meu entendimento, eu achava que ela iria pedir também uma oração, mas não, eu fui surpreendido. Ela veio até a mim de uma forma bem simples, ela olhou para mim e disse assim, pastor, eu não sei se você vai acreditar ou não, mas enquanto eu estava ali, né, e você estava pregando, Deus mandava dizer para você preparar as malas, porque Ele está preparando uma viagem para você para muito longe, e Ele está preparando tudo, e você vai ficar muito feliz nessa viagem. E diante da profecia, né, da profetisa, é claro que eu recebi. E o interessante, irmão, que não precisou línguas estranhas, não precisou gritos, não precisou, eis que te digo, filho meu,
não precisou encenação nenhuma, na simplicidade, né? Como se ela estivesse passando um recado. Deus usou poderosamente a vida daquela missionária para falar comigo e eu recebi. E passando-se alguns dias, quando eu menos esperava, lá estava eu dentro de um avião, né, com destino à Itália, mas primeiro passaríamos pela França, Paris. E eu me lembro que quando eu estava ali dentro daquele avião, 13 horas de viagem, eu me lembrava muito daquele dia, daquela profecia. E eu também agradecia muito a Deus porque eu entendia que se tratava de um momento não provável para mim. O meu tempo era tempo de crise, era tempo de seca. Mas quando Deus quer abençoar, meus irmãos, ele não é limitado, independente de qual seja o seu cenário hoje. Se o tempo for de cumprimento de promessa na tua vida, se prepare, porque você vai viver a promessa de Deus. E eu me lembro que eu me lembrava de tudo isso, eu adorava muito a Deus, eu até cheguei a chorar. Eu me lembrava da simplicidade daquela irmã e eu louvava a Deus pela vida dela. E quando nós estávamos ali na Itália, eu estava maravilhado com aqueles cultos, né? Ali na igreja do apóstolo Benjamin. Apóstolo Benjamin, eu acredito que você não vai ver esse vídeo hoje, no momento, mas um dia, quem sabe, ele chega até você. Um grande abraço, obrigado por ter nos recebido aí na Itália, na sua casa. A sua esposa, né, cuidou de nós, assim, me senti filho de vocês. E ali na igreja deles, nós estávamos cultuando. E eu me lembro que no último dia da Itália, que era um culto de domingo, eu percebi que ali os cultos têm hora para começar, mas não tinha muita hora para acabar. E nós cultuamos no domingo, foi uma benção, a glória de Deus foi manifestada. E quando acabou o domingo, por se tratar do último dia nosso naquele país, eles fizeram uma mesa, o pastor, né, o apóstolo e os obreiros, era uma mesa muito grande, irmãos. E naquele dia em especial, havia vários pastores e apóstolos de todos os lugares. Eu lembro que tinha eu, pastor do Brasil, o apóstolo Benjamin, né, que era da Itália, mas de Gana. Aí tinha um apóstolo da Nigéria, tinha apóstolo da França, tinha apóstolo de Gana também, além do apóstolo Benjamin. Tinha pastores de muitos outros lugares. E quando eu fui sentar na mesa, que nós íamos almoçar, Deus me trouxe à lembrança uma outra promessa feita alguns anos atrás, eu acredito que 6, 7 anos, por intermédio do meu grande amigo, pastor Rodrigo Farias. Meu pastorzão, Deus abençoe. Às vezes nós não temos tempo de conversar todos os dias, mas você sabe que eu lhe amo, lhe respeito e admiro. Eu lembro que o pastor Rodrigo Farias veio pregar na nossa igreja, e depois que ele pregou, na mesma simplicidade daquela missionária no final do culto, ele olhou para mim e disse assim, ó, eu tenho um recado de Deus para você. Eu disse, fala, estou aqui para ouvir. Ele disse assim, Deus, ele vai te levar em lugares que você não vai acreditar. E ele vai te colocar para sentar em mesa, que quando você sentar na mesa, você vai olhar para o lado e você vai dizer assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E quando isso acontecer, saiba que é o momento de Deus começar a cumprir as promessas na tua vida. E queridos, foi uma promessa, né, de uma profecia de 7, 8 anos atrás. Eu me recordo que quando eu sentei naquela mesa, na igreja do apóstolo Benjamin, e ali eu olhei para a direita, olhei para a esquerda, e eu vi aqueles homens de Deus, de tudo quanto é lugar do mundo. Na hora que eu sentei, eu fiz essa pergunta para mim, eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E quando eu fiz essa pergunta, essa indagação, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar do pastor Rodrigo e me fez lembrar da profecia, que eu me sentaria à mesa aonde eu perguntaria o que eu estou fazendo ali, e que era o tempo de cumprimento da promessa na minha vida. Eu estou contando isso para você que tem uma promessa. Eu estou contando isso para você, pregador, para você, cantor, que talvez está cansado, está exausto, porque nós sabemos que a chamada não é muito fácil. Mas eu preciso que você entenda isso que eu estou compartilhando com você. Deus, ele cumpriu a promessa na minha vida no tempo a qual eu menos esperava. Em meio a um cenário limitado, Deus fez o milagre acontecer. Porque Deus, no deserto, ele envia maná. Porque Deus, no deserto, ele faz a rocha da água. Porque Deus, no deserto, ele coloca nuvem durante o dia, não somente para nos guiar, mas também para nos refrescar daquele sol escaldante. Porque Deus, no deserto, ele levanta as colunas de fogo durante a noite para nos aquecer. O que eu estou querendo dizer para você é que Deus não depende de cenário favorável para cumprir promessa na vida de ninguém. Em meio a um cenário desfavorável, ele ainda faz milagre acontecer.
Você que está pensando em parar de pregar, você que quer parar de cantar. Meu pastor, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, pastor. Você que quer parar de pastorear porque você não aguenta mais as lutas, as provações, as traições, tudo que o pastor é submetido a passar, eu quero te dizer uma coisa, não para. Não desista. Alguém está me olhando e está dizendo assim, mas você não sabe o meu momento, não sabe o que eu estou vivendo. Ele pode ser o mais difícil que for, mas nesse cenário difícil, Deus reverte em bênção e cumpre promessa na tua vida. No meu deserto, no meu cenário de dificuldade, Deus realizou milagres e cumpriu promessas na minha vida e na tua vida não será diferente. Então não se esqueça, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, e se você permanecer fiel, se você permanecer na vontade do Senhor, quando chegar o momento e a hora certa, independente do que você está passando, Ele vai fazer o milagre acontecer. Que esse meu testemunho, ele possa lhe alcançar, e não somente para ser ouvido, mas para te dar força, para te dar ânimo, porque Deus não é limitado, Ele não precisa de tudo estar dando certo para fazer dar certo. Ele pega onde tudo está dando errado e faz dar certo ao seu favor. Que esse testemunho e essa palavra, ela possa alcançar a sua vida, meu querido. E eu tenho certeza que vai ser bênção. E eu tenho certeza que o próximo testemunho a qual eu vou ter oportunidade de ouvir na internet é o seu. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço a todos vocês plenistas. Que Deus abençoe vocês. E para você que está nos assistindo a primeira vez, eu quero dizer uma coisa. Se inscreva no nosso canal, dá o like, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Permita eu ser um porta-voz de Deus toda semana para a sua vida através dos nossos vídeos. E nunca se esqueça, tá bom? Vem correndo, vem para pleno. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.